A mulher não falou, mas está gravando. Então, repetindo, aquele esquema conceitual, ele é um esquema conceitual crítico, tá? Então, ele pretende desenvolver em vocês uma capacidade analítica, tá? Além de uma capacidade de síntese, que é o que vocês treinam quando fazem o resumo, desenvolver uma capacidade analítica, uma capacidade crítica em vocês. E perceber, fazer vocês treinarem a percepção de determinados elementos que estão presentes no texto científico, que são elementos que vocês vão precisar produzir quando estiverem escrevendo, tá? Agora, no primeiro ano, vocês ainda não devem ter experiência de produção de texto científico, como artigo, como monografia. Eu acredito que agora no primeiro ano vocês vão fazer seminários, vão fazer textos mais simples, como resumos ou resenhas, tá? Mas talvez já a partir do segundo período ou do terceiro, vocês comecem a produzir artigos simples, comecem a produzir monografias simples, e isso começa a se tornar cada vez mais complexo também à medida que a complexidade das disciplinas aumenta, a quantidade de disciplinas teóricas aumenta, então o arcabouço teórico de vocês aumenta também, né? A base teórica de vocês aumenta, né? Vocês aí com uma média de 7, 8 disciplinas por período, né? Depois de 4 períodos já terão feito mais de 30 disciplinas. Bom, quem vai fazer um resumo, então, é natural que me entregue um texto corrido. E não precisa me entregar tópicos, tá? E também não precisa responder aqueles tópicos, não precisa vencer aqueles tópicos. Então, se você fez um resumo assim, olha, eu não entendi nada daquele esquema conceitual do professor, não consegui resolver, não sei o que é categoria analítica, não sei o que são aqueles tópicos, e então eu fiz um resumo, já que o professor liberou o resumo e mandei. Beleza, você fez corretamente, tá? É possível resumir um texto como aquele em uma página e meia? É. É possível resumir um texto como aquele em uma página? Sim. É possível resumir um texto como aquele em meia página? Sim. É possível resumir um texto como aquele com 300 palavras, que dá um parágrafo? Sim. Tá? O tamanho do resumo depende de quem está escrevendo. Depende da capacidade de síntese de quem está escrevendo. E a capacidade de síntese de vocês é uma das coisas que vocês precisam treinar daqui até o final do curso. Tá? A capacidade de síntese é uma das qualidades que um bom escritor acadêmico tem. Um bom escritor acadêmico, ele pega um artigo de 30 páginas e ele consegue resumir em 300 palavras. Ele consegue resumir em meia lauda. Tá bom? Aquele esquema conceitual que eu passei para vocês, olha, ontem eu vi minha esposa que está estudando pedagogia, eu comentei com vocês, ela é calora de pedagogia, ela produziu um trabalho muito parecido e o trabalho deu uma página e meia, assim, acho que 2 dedinhos a mais do que uma página e meia, tá? E é um esquema conceitual similar a esse que eu passei para vocês, ou seja, é possível, e ela trabalhou com um texto maior e mais complexo, né? Sobre Marx e Durkheim. Então, não tem nada a ver com o que a gente estudou. Ele é mais complexo, tem uma discussão teórica mais pesada, na minha opinião, é um texto de sociologia, né? Então, acerca do gênero, o que é uma resenha, vocês vão compreendendo melhor à medida que a gente for treinando. A resenha, ela não é um resumo, tá? Ela geralmente é muito confundida com resumo, mas ela não é um resumo. É lógico que quando você lê uma resenha, você passa a conhecer muito sobre o texto original. Então, quando você tem acesso a uma resenha e você lê a resenha geralmente é um texto muito curto, tá? Você consegue ter uma ideia do que é o texto original. Só que a diferença da resenha e do resumo
é que o resumo procura dizer em poucas palavras a mesma coisa que o texto original diz. Então você lê o texto original e pensa assim: como é que eu posso dizer com as minhas palavras, usando menos palavras, a mesma coisa que o autor disse? E aí você resume o texto. Isso é fazer um resumo. Uma resenha é um trabalho crítico, tá? Em uma resenha, você vai procurar perceber como o autor escreveu, o que ele pretendia dizer com esse texto. Por isso é que a gente procura o objetivo do texto, por isso é que a gente procura a tese principal do autor, por isso é que a gente identifica os argumentos que o autor usa para defender essa tese, tá? E aí a gente pode trabalhar agora, se vocês desejarem, senão a gente passa já para o texto do Paz Loureiro. A gente pode trabalhar tirando a dúvida de cada um desses elementos do quadro conceitual que eu passei para vocês. Fale. Professor, exemplo, na hora da resenha, quando a gente, ali no objetivo e tese, a gente coloca objetivo e a tese, tipo, conectando uma coisa na outra, tipo, descrevendo tudo no mesmo texto. Eu percebi que eu não respondi uma das dúvidas de vocês. Uma das dúvidas é se vocês fazem um texto só corrido ou se vocês dividem nos mesmos tópicos numerados que eu mandei, de 1 a 8. Isso. Tá? Vocês podem fazer na forma de um texto único a resenha, de um texto corrido. Mas vocês vão ter que elaborar um texto mais encadeado. E para fazer um texto mais encadeado, um texto paragrafado, tá? Uma sequência de parágrafos, vocês vão ter que amarrar um parágrafo no outro. O que é amarrar um parágrafo no outro? É tornar o texto mais orgânico. Tá? Quando a gente fala de orgânico, quando a gente fala de alimentação orgânica, por exemplo, você come vegetais orgânicos, esse café aqui é orgânico. Geralmente está relacionado com a forma com que ele foi produzido, com a forma como aquele vegetal foi tratado e foi conduzido até você, né? Como aquele alimento foi preparado. Então ele é orgânico por causa disso. Por quê? Ele foi tratado, ele foi preparado, ele foi conduzido até você da forma mais natural possível, considerando processos naturais, não artificiais, tá? E considerando processos que não tragam malefícios ao meio ambiente. Quando a gente fala em um texto orgânico, a gente está falando em um texto que tem essa característica como se fosse as características de uma planta, de uma árvore, tá? Que tem um caule, que é uma haste principal, né? E que a partir desse caule se subdivide em galhos maiores, galhos menores e folhas. Então, você percebe que aquela planta, ela não é simétrica, ela tem um equilíbrio, mas é um equilíbrio dado de forma orgânica. Não chegou uma pessoa lá medindo e disse: aqui tem que sair um galho, aqui vai sair outro galho, aqui vai sair outro galho. Não. Por quê? Porque isso acontece de forma natural. Porque isso acontece, a planta cresce e se desenvolve de forma orgânica, de forma natural. Tá? Então, vocês vão desenvolvendo aos poucos essa habilidade de criar um texto orgânico, de criar um texto com essa característica de texto mais natural, menos quadrado, menos engessado, tá? Usando menos chavões, menos palavra-chave, tá? E usando mais uma linguagem de vocês que seja livre, porém acadêmica e técnica ao mesmo tempo, tá? Então essa organicidade vocês vão desenvolver, alguns com mais destreza, outros com menos. Isso vem muito da bagagem cultural que cada um traz, vem muito das experiências que vocês vão ter ao longo do curso, até o final, tá?
vem muito do que cada um pretende fazer depois, se vai a mestrado, se vai a doutorado. Então, essas qualidades do texto que vocês vão produzir, quando eu falo em um texto orgânico, é isso. Essa amarração que vocês vão fazer entre um parágrafo e outro precisa ser uma amarração mais orgânica. Então, você começa introduzindo, vocês sabem que qualquer texto precisa começar com uma introdução, e aí vocês entram no assunto principal, e aí vocês começam a dizer, além disso, como dito anteriormente, há, porém, um outro assunto importante, e aí vocês têm que ir usando conectores, tá? E fazendo um encadeamento que seja lógico, fazendo um encadeamento que seja racional ao mesmo tempo, tá? Para que o leitor compreenda o que você está lendo, mesmo que se trate de um leitor leigo. Você tem que pensar assim, ó, quem está lendo o meu texto pode não ser o professor André, pode não ser um professor de arquitetura, nem de artes visuais, nem de nenhum curso ligado às artes e à tecnologia de artes, design, nada. Né? Então, vai ser um professor da engenharia elétrica. Ele vai entender meu texto? Ele vai conseguir entender a síntese que eu estou fazendo? Ele vai entender a minha resenha? Tá? No momento em que você começa a encadear as suas ideias e você avalia, consegue avaliar, tá? Com as ferramentas que a gente vai dando para você, o texto que você leu, avalia o trabalho do autor, insere a sua própria opinião sobre o texto, se o texto fez você crescer como discente, como cientista, tá? Se você entende que esse texto acrescenta à Academia de Arquitetura e Urbanismo, que ele é importante, então na hora que você finaliza essa crítica, beleza, você está dizendo muito para uma pessoa que não sabe nada de arquitetura e de artes visuais, e de nada, tá? Porque sua mãe vai pegar o texto, vai ler e vai dizer, olha, eu entendi, olha, eu achei que era tão difícil o que você estava estudando, mas na verdade não é que o que você está estudando é fácil, é que você soube escrever um texto acessível, tá? Gabriela, pode falar. Professor, eu tenho uma dúvida em relação ao esquema de resenha. É o ponto 4, categorias analíticas. Sim, Identificação das principais vocês categorias de falaram. análise. Eu só não entendi o Isso. exemplo. Não entendi o que tem que citar. Certo. Nesse item e no item dos principais interlocutores, eu não espero que vocês citem texto de parágrafo. Não espero que vocês escrevam texto de parágrafo. As principais categorias analíticas, segundo expressas no texto, são... Não é para fazer frase, firula, não. Tá? É para colocar 2 pontos e escrever quais são as categorias que vocês percebem no texto. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo fora do nosso texto. Tá? O texto que eu li ontem com a minha esposa, que ela estava fazendo o exercício de análise também, ele é um texto que fala sobre o capitalismo em Marx e Durkheim. Então, ele desenvolve as ideias gerais sobre o capitalismo em Marx, sobre a visão de Durkheim acerca do capitalismo. Ana, eu já te respondo. Eu já falei isso, mas eu falo de novo, não tem problema. Tá? Sobre a visão de Marx acerca do capitalismo, a visão de Durkheim acerca do capitalismo, tá? Então ele vai estabelecendo um diálogo entre os dois e esse autor finaliza o texto dizendo que apesar apesar das ideias de libertação das classes sociais, aí ele vai falando de classes sociais, da classe trabalhadora, da opressão, né, da liberdade, apesar das ideias libertárias de Marx,
o capitalismo, o marxismo, as ideias socialistas foram bastante suprimidas pelo capitalismo em todo o mundo. E o capitalismo, na verdade, ele quebrou muros, quebrou fronteiras, alcançou novas sociedades, tomou novas formas em lugares onde ele ainda não havia entrado. Então, o capitalismo ele mostrou uma versatilidade muito grande como sistema, né? Mostrou uma adaptabilidade muito grande a meios novos, a meios diferentes. E, mais do que isso, ele é legalizado e referendado pelo próprio povo. Então, o povo quer, o povo gosta. Então, é quase como se dissesse assim, é isso, o povo tem o que merece, né? O povo sabe do que está acontecendo, sabe que o capitalismo gera um sistema desigual, ele favorece a opressão, mas o próprio povo tem referendado que o sistema capitalista permaneça em vigor. Então, ele encerra o texto assim. Aí, quais são as categorias analíticas presentes num texto como esse? Uma categoria de análise é quando você tem um conceito dentro do texto, e esse conceito tem por trás dele toda uma história, todo um desenvolvimento teórico, tá? Que, se você for parar para explicar, dá um outro trabalho. Então, por exemplo, o autor do artigo, ele não explica o que é o capitalismo. Ele já começa falando de Marx e Durkheim. Tá? Ele não para explicar o que são classes sociais. Ele considera que o leitor sabe o que é capitalismo, que o leitor sabe o que são classes sociais, ele considera que o leitor sabe o que é alienação, tá? E alguns outros termos de que ele vai tratando. Então, cada um desses conceitos tem por trás de si toda uma caminhada histórica de elaboração teórica, de elaboração conceitual. Tá? Isso é uma categoria de análise. Eles são categorias de análise. Então, dentro da história da arquitetura, quando vocês leem um texto sobre o Renascimento, e o Renascimento fala que na virada ali do século XIII para o XIV, 12 para o 13, começou um fermento em toda a região da Itália, que se espalhou pela Europa, de resgate da cultura clássica, da cultura do classicismo, né, greco-romana. Isso começa na literatura, começa nos meios das universidades medievais, começa no meio dos mosteiros, isso passa para o meio das artes. Então, os escritores, os pintores, os inventores começam a se interessar pela cultura greco-romana. E todo esse interesse, que depois vai se espalhar para toda a sociedade que produz conhecimento, que produz cultura, tá? Todo esse interesse pela antiguidade clássica, ele vai levar a um desenvolvimento diferente do ponto de vista do homem europeu daquele tempo. Tá? Enquanto que o homem europeu medieval, ele tinha os olhos centrados na religião, ele tinha os olhos centrados no divino, em Deus, na figura de Deus, no respeito à igreja romana. De repente quando surge esse interesse pela antiguidade, surge também um interesse muito crescente pelo homem,
que vai ser chamado de humanismo. O humanismo, ele é o meio em que o Renascimento acontece. Tá? O humanismo, ele é maior do que o Renascimento, porque o Renascimento, ele se dá no meio das artes, e o humanismo, ele se dá no meio cultural, que é um meio muito maior. É um meio que inclui os matemáticos, os químicos, os teólogos. É um meio que inclui muita gente que estava estudando, produzindo naquele tempo, tá? E que não tá nem um pouco relacionada com as artes em si. O humanismo, ele também antecede o Renascimento. As características do humanismo, elas começam antes do Renascimento, tá? Então, se a gente fosse escrever ou dar uma aula inteira sobre o que foi o humanismo e como esse fermento que eu falei levou ao acontecimento do Renascimento nas artes europeias, do Renascimento clássico, né, do classicismo, então a gente estaria trabalhando aqui com pelo menos duas, eu diria até que três categorias analíticas. Uma categoria analítica é o humanismo. Outra categoria de análise é o classicismo. O que é o classicismo? Né? Já que a gente está falando de cultura clássica, antiguidade clássica, né? Antiguidade greco-romana. Então, quando a gente está falando no classicismo, o que é esse classicismo? Então, precisa entender, explicar o que é o classicismo. Ou seja, isso é uma categoria de análise, porque eu posso iniciar um artigo, eu posso iniciar um texto, uma aula, sem explicar o que é o classicismo, sem explicar o que é o humanismo. Imagina que vocês vão assistir uma palestra minha, eu começo a falar sobre humanismo, classicismo e tudo mais. Eu não explico, não paro para explicar o que é isso. Por quê? Porque essa palavra contém dentro de si e por trás de si séculos de conhecimento acumulado. Tá? Então, isso é uma categoria de análise. E o Renascimento também seria uma categoria de análise. Tá bom? Gabriela, estou ajudando? Para falar a verdade, eu estou um pouco confusa, porque o seu exemplo se estendeu bastante e eu acabei perdendo a noção do texto original que a gente teve que resenhar. E eu realmente não consegui entender quais os conceitos que estão lá naquele texto, entendeu? Eu não consegui identificar. No caso, a única coisa que eu identifiquei Eu também. foi as teorias, que eu pensei que era aquilo, as categorias, só que eu fiquei meio, será que é? Aí eu fiquei confusa. Eu citei as teorias, mas eu não tenho certeza se era isso. Basicamente Sim. essa é a minha dúvida. Professor, Pedro. a gente pode considerar, assim, pelo que eu entendi, a gente pode considerar, sei lá, a pré-história como uma categoria analítica do texto, que ele fala bastante da pré-história, só que ele não Sim. para explicar sobre como foi a pré-história, toda a história Sim. por trás. Aí eu queria essa Sim. pergunta. Pois é, eu pensei a mesma coisa da pré-história, porque dentro da pré-história tem aquele período, né? Aquele período o superior, o inferior. Então eu também pensei nessa parte, não sei se está certo. Uhum. Com certeza, pré-história é uma categoria de análise. Sobre o esquema conceitual, vocês têm mais dúvidas? Porque a gente poderia pegar o texto e debruçar sobre o texto. Eu O acho melhor tópico o 7. senhor revisando um por um assim com a gente, que acho que fica mais organizado, se o senhor puder, no caso. Deixa Eu eu queria abrir ele aqui. perguntar mais de novo Não tem o problema fazer tópico isso, não. 7. O tópico 7, porque sobre as perguntas, né, que a gente relacionasse, se aquilo for importante, tipo, dentro do nosso estudo acadêmico, essas coisas, se a gente faria um tópico só disso. Eu não entendi direito, se era para incluir isso no texto, se era para fazer isso separado. E aí, quando você fala também, acho que no tópico 5, sobre os autores, né? Se você quer que a gente dê algum exemplo, que é o autor que está falando, ou se você simplesmente quer que a gente escreva lá autor X. Tá bom, eu vou fazer como o Pedro está sugerindo. Um por um.
E professor, Ouvindo. essas categorias de análise é mais precisamente no, assim, um período cronológico da humanidade, tipo, pré-história, período arcaico e depois período gótico, renascentista, etc. Esses períodos, eles acabam se tornando categorias de análise, mas as categorias não Entendi. são só isso. Não são Entendi, só entendi. isso. Tá? É tipo na geografia, a gente tem a paisagem, o lugar, redes, Isso, exatamente. espaço, etc. Sim, sim, entendi. Abriu aí para vocês? Para mim, ainda não. Agora tá abrindo. Devagar. Peraí que eu vou diminuir. Beleza, vou desligar meu ar-condicionado. Nossa, tá cheio. Uma coisa que eu não posso fazer é dar a resposta para vocês. Eu quero que cada um tenha a sua experiência de escrever. Mas tem outra pergunta que alguém fez. Se pode pegar esses tópicos e escrever ao lado, ou então escrever embaixo, como se fosse uma questão e uma resposta. Sim, pode. Se você fizer dessa forma, isso vai acabar tomando mais espaço do que eu pretendia, tá? Você pode escrever ao lado, eu posso enviar para vocês agora esse documento em Word e vocês editam. Se alguém ainda quiser fazer isso, é muito provável que vocês tenham até... Como é que fala? Mandei ele um Word lá no grupo, tá? É provável que vocês tenham até redigitado esses tópicos. Eu acho, assim, como é que eu faria? Eu não pegaria o mesmo texto para escrever do lado ou embaixo. Eu ia criar o meu documento com a fonte que eu quero trabalhar, do jeito que eu quero trabalhar, e eu ia escrever objetivo do autor ou dos autores, ia escrever. 2, tese central defendida, ia colocar a tese, tá? O objetivo e a tese central, eles ficam muito mais bem expressos quando vocês estão lendo um artigo científico, tá? Um documento como esse do Paz Loureiro, que é um capítulo de livro, o objetivo fica mais implícito. Então vocês têm que ter lido todo o capítulo do livro para poder pensar assim, qual era o objetivo do autor quando ele escreveu este livro, quando ele escreveu este capítulo. O que ele pretendia? Porque ele fez isso, isso e isso. Então, ele falou sobre a origem da arte, ele falou sobre a pré-história, ele falou sobre religião, sobre isso, sobre isso. Então, onde ele queria chegar? Qual era o objetivo dele com o texto? Então, é aqui que vocês escrevem. Tá? Quando o autor não diz o objetivo, então a gente tem que ler, às vezes uma vez, 2 vezes, 3 vezes o texto,
para poder entender qual é o objetivo do autor. A tese central. A tese central, em alguns textos, alguns artigos principalmente, monografia, TCC e artigo científico, é muito mais comum esses textos terem uma tese central, terem uma tese principal. Tá? A tese está relacionada geralmente com uma hipótese, com uma possibilidade. É como se o autor dissesse assim, olha, eu acredito que todo esse desenvolvimento que se deu na pintura italiana no período do Renascimento aconteceu porque nasceram ao mesmo tempo na Itália um número gigantesco de artistas como nunca se viu na história. Você quer intervalo, Pedro? Eu não vou dar intervalo agora. Se você quiser dar uma saída, você pode. Eu posso dar um intervalo depois de falar do esquema. Porque senão eu vou interromper o esquema no meio. Tá bom? Ele me pediu para falar do esquema e pede para fazer intervalo. Então a tese central é isso, é você identificar além do objetivo, tá? Primeiro, qual é o objetivo do texto, do autor com esse texto e se ele pretende defender uma hipótese por meio desse texto. Se ele pretende apresentar alguma ideia nova. Por isso é que está escrito aqui, fica de olho no título. Desculpa, Pedro. Eu achei que eu tinha lido Pedro. Tem mais de um Pedro? Desculpa. Então, para perceber tese e objetivo, tá? A gente fica muito de olho no título do texto, não fica muito de olho quando é um artigo científico no resumo do artigo, nas palavras-chave do artigo. Aliás, as palavras-chave ajudam a gente com as categorias de análise. Então, quando é um texto que tem palavra-chave, aparece na categoria. O que não quer dizer que todas as palavras-chave do texto sejam categorias analíticas, tá? Às vezes, o autor coloca a palavra-chave que a gente até questiona, puxa, mas essa palavra-chave não era para estar aí. Tá? Olha, um autor que escreve sobre a Amazônia, necessariamente vai aparecer a Amazônia como palavra-chave no artigo dele. E a Amazônia é uma categoria de análise. Tá? Para a gente. Principais argumentos, você tem que listar. Fala, Sulamita, antes de eu continuar. Professor, aqui no objetivo, na tese central, a gente vai colocar com as nossas palavras ou a gente vai retirar do texto? Muito bem. O ideal é vocês escreverem tudo o que puderem com as suas palavras. Tudo. Tá? Mas vocês podem citar. A citação, ela é uma ferramenta possível, praticável em qualquer trabalho acadêmico. O que é a citação? É quando você tira um trecho do texto com as mesmas palavras do autor, tá? Pode ser que você copie e cole, ou pode ser que você diga assim, segundo o autor, essa situação é impossível, algo que você acabou de falar. Então, você está dizendo que o autor disse que é impossível, uma afirmação categórica, tá? Quando você cita, quando você disse que o autor disse, né? Dizer que alguém disse é fazer uma citação. Você precisa referenciar a sua citação. Então, você fez a citação, entre aspas, ou não. Tá? Entre aspas é quando você copia e cola, ou quando você digita igualzinho, igualzinho, todas as vírgulas, tá? Mas quando você escreve com as suas palavras a mesma coisa que o autor disse,
se você usa as mesmas expressões, a mesma sequência de ideias do autor, isso é uma citação. Agora, quando você faz, Sulamita, o seu próprio resumo, tá? Do seu entendimento, então, assim, você leu todo o texto, 2, 3 vezes, entendeu o objetivo do autor, entendeu do seu ponto de vista qual é a tese. Aí você vai lá e escreve com as suas palavras. Por quê? Pode ser que você não precise nem ler o texto outra vez, nem olhar o texto, que está aqui na sua cabeça. Você leu, entendeu o que tinha que entender e você já vai tirar da sua cabeça para cá. Tá? Aqui eu não espero que vocês coloquem trechos do texto. Porém, pode aparecer citação. Se aparecer citação, você abre uma parêntese e coloca qual é a página. Página P. Pzinho, né? P. Página 52, P52. Página 13, página 13 a 14. 13-14, tá bom? Principais argumentos. Listar de 5 a 6 argumentos, cada um com 5 ou 6 linhas que sustentam a tese do texto. Espera aí que está ampliando a... Ficou preto para vocês ou só para mim? Ficou preto pra gente também. Voltando. Beleza. Ah, voltou para o início. Agora os argumentos, eles estão diretamente ligados com a tese. Vocês não precisam escrever um parágrafo introdutório dizendo de acordo com a tese do texto, é possível identificar estes argumentos? Não, tá? Porque vocês estão trabalhando em estrutura de tópicos. Agora, quem está trabalhando com estrutura de texto, que eu acho que nesse caso vai ser mais difícil, justamente porque exige mais habilidade, tá? Aí vai precisar usar conectores, vai precisar introduzir cada trecho, tá? Acaba gastando um pouquinho mais de espaço. O acadêmico deve listar de 5 a 6 argumentos, cada um com 5 ou 6 linhas. Gente, se der 4 linhas... Ai, professor, o que ele vai pensar de mim? Que eu não consegui escrever 5 linhas, pelo amor de Deus. Tá? Esses argumentos que vocês vão listar, eles têm que sustentar a tese. Então, se vocês perceberam qual é a tese do texto, é porque vocês perceberam também os argumentos. Vocês perceberam que o autor vai fazendo uma argumentação, né? Qual é a argumentação que ele faz sobre a origem da arte? Quais são os argumentos que ele apresenta sobre a origem da arte? Qual é a tese principal dele sobre a origem da arte? Tá? As categorias, já falamos. Os autores interlocutores principais. É quando o autor cita outros autores. Então, se o autor está citando Vitrúvio, que é um tratadista da antiguidade, e também está citando um tratadista do século XVI, que é o Alberti. Né? Então está citando 2 tratadistas. E aí ele cita um, cita outro, cita um, cita outro. Ele está fazendo um diálogo entre 2 escritores de tratados de arquitetura na história. Tá? Então, ele está usando esses autores como interlocutores. Agora, se além disso, ele apresenta autores atuais que estudam aqueles autores antigos, né? Autores século XX, XXI, que vão aparecer também como interlocutores. Então, aí vai aparecer um Giancarlo Argan, vai aparecer um Leonardo Benévolo, que são italianos, historiadores de arte, de arquitetura, e que estudaram Vitrúvio, estudaram Alberti. Se eles aparecem como interlocutores também, beleza, então citar esses interlocutores. Ah, apareceu, tem um cara que foi citado uma vez no texto todo.
Aí a gente tem que perceber o que? A frequência com que esses autores aparecem citados, tá? Se é um texto em que o autor não cita quase ninguém, na hora que aparece uma citação ou duas, já é uma interlocução boa, já é uma interlocução considerável, tá? Agora, se é um texto elaborado a partir de interlocuções, tá? Então, se é um texto em que você está analisando como eu falei ainda agora, o capitalismo em Marx e Durkheim. Então você vai falar de Marx, vai falar de Durkheim, vai falar de Marx, vai falar de Durkheim. Aí você vai falar de alguém que estudou Marx e de alguém que estudou Durkheim. Mas principalmente você está falando dos dois, então eles vão aparecer como interlocutores principais e os estudiosos deles também vão aparecer como interlocutores, tá? É assim que acontece. E aqui eu também não quero que vocês façam parágrafo, é só dizer o nome desses autores, tá? Nome e sobrenome. Conclusão do texto de 5 a 6 linhas é onde você vai identificar o que o autor conclui com esse trabalho. O que João Jesus Paz Loureiro concluiu sobre a origem da arte? Tá? Qual a conclusão que ele tira desse capítulo antes de passar para o próximo capítulo? Como que ele encerra o capítulo 1 do livro dele? E qual é a sua crítica ao texto? Aí o 7. Tá? Ele é útil para o seu curso? Você considera que o texto é útil para o seu curso? Por quê? Ele pode ser útil na sua rotina de trabalho? Porque o autor traz argumentos que são novos para você, para a sua formação intelectual. Ele traz argumentos que não ficaram claros. Então, tem coisa que o autor falou que você não entendeu, coloca aqui. Tá? O texto é didático, a leitura do texto é fácil, ou a compreensão do texto é difícil, coloca aqui. Essa é a parte crítica. Tá? Não está aí, mas 5 a 6 linhas está bom também. Se escrever 8, o professor não vai matar. Tá bom? Agora não põe 2 linhas. Porque ninguém faz uma crítica ao texto em 2 linhas. Ah, professor, gostei muito do texto, acrescentou muito à minha vida. Mais do que isso, né? Referência. O texto objeto do esquema na forma da disposição da BNT. A única coisa que eu pedi à BNT é a referência. Eu não pedi que vocês apresentem o trabalho no formato da BNT. Tá? Não estou pedindo capa, folha de rosto, não estou pedindo margens, fonte, nada no formato da BNT, porque ninguém ensinou vocês a fazerem isso ainda. Se alguém foi atrás, pesquisou, ótimo, tá? Mas a única coisa que eu estou pedindo na forma da BNT é a referência. Como é que a gente faz a referência na forma da BNT? É uma formulazinha muito simples. A gente escreve o sobrenome do autor, escreve o nome, mandando aqui no chat, peraí. Ano de publicação. Tá. Basicão da BNT, gente, é essa fórmula aí, de referência, tá? Vocês colocam sobrenome, o nome, o título, se tiver subtítulo, o subtítulo, o lugar de publicação, a editora e o ano de publicação, tá? Então, por exemplo, o texto do Paz Loureiro, como é que fica a referência dele? Loureiro, João de Jesus Paz, ponto, ao título do texto. A origem da arte. Origem da arte. Esse texto está dentro de outra obra maior? Sim. A gente tem que dizer o nome da obra, tá? É um livro chamado Elementos de Estética. Então a gente vai colocar vamos ver já aqui. IN, 2 pontos, Elementos de Estética.
Ponto. Terminou o nome da obra. Lugar, editora e ano de publicação. Aqui. É terceira edição. É importante dizer que é terceira edição. A gente coloca 3.ed. Terceira edição. Editora universitária da UFPA. Se é da UFPA, é em Belém. É publicado em Belém. Está aqui. Belém Edufpa 2002. Então, Belém, Edufpa 2002. Por isso que eu mando a ficha catalográfica do livro. Tá? Por isso que eu mando a capinha, a folha de rosto do livro e a ficha catalográfica. Porque tem essas informações lá. Então, vocês podem colocar no 8. O 8 está aí, é isso aí. Loureiro João Jesus Paz, Origem da Arte em Elementos de Estética, terceira edição, Belém, Edufpa 2002. Tá? Essa formulinha, gente, vocês vão usar isso aí até o TCC. Tá? Muda algumas coisas de uma obra para outra? Sim, sempre muda. Tá? É por isso que, quando a gente fala na forma da disposição da BNT, porque a BNT vai ter detalhes quando você está referenciando uma revista eletrônica, uma revista em papel, periódica, revista é um periódico, né? Quando você está referenciando uma tese de doutorado, essa aí é a referência básica para um livro comum, tá? Quando você está referenciando um vídeo disponível na internet, quando você está referenciando um programa de televisão, uma entrevista feita com gravador, uma entrevista feita por meio de formulário do Google. Tá? Então, cada fonte que você tem deve ser referenciada. Existe uma forma certa de referenciar. Tá? É isso que a gente pede que sempre seja feito na forma da BNT. Mesmo que vocês não saibam colocar a formatação do trabalho todo na BNT, a referência é importante que seja, tá? Para ficar muito claro qual é a fonte com a qual vocês estão trabalhando. Então o item 8 está aí para vocês. Aos poucos vocês vão aprendendo a trabalhar com a formatação ABNT de referências. Agora a gente dá uma pausa. Pode falar, Diedro. Professor, senhor tem algum exemplo, tipo arquivos? Porque desse jeito, eu como nunca trabalhei com isso, eu trabalho desse jeito, então só falando em si eu não consigo entender de uma forma clara. Vocês querem um exemplo, por exemplo, desse esquema conceitual? Vocês querem um exemplo de artigo científico? Sim, Vocês desse querem esquema que... que tá aí, desse jeito. Para poder a gente entender Tem. melhor, porque só de um jeito se falando não deu muito para entender. Tá. Gente, a dúvida do Diedro é mais geral, não é? Tem mais gente com a mesma dúvida? Sentindo a mesma dificuldade? Pode levantar a mão, Sim, só para ter uma professor, eu ideia. gostaria também. Todo mundo que está com a mesma dúvida, levanta a mão. Show. Podem baixar. Então a gente vai fazer um intervalo. Eu vou trazer um exemplo depois do intervalo. Tá? E eu vou trazer uma apresentação também sobre trabalho científico, sobre artigo científico. Uma apresentação que eu geralmente faço para meus alunos de tal 2 ou 3, tá? Mas eu acho que lá eu tenho alguns itens que podem auxiliar vocês aqui. E eu posso compartilhar o documento. E professor? Oi. O curso tem a disciplina da LPC, né? Eu acredito que todos os cursos tenham. Língua Portuguesa e Comunicação, essa disciplina de produzir texto. Pois é, mas a arquitetura não tem, Renan. Sério? Sério, mais um problema. As nossas disciplinas de produção de trabalho científico, as disciplinas de produção de trabalho científico para os nossos alunos, elas estão no final do curso. Caramba, tipo, deveria então estar... eles ficam... devia ser no primeiro semestre, segundo no máximo. Então eles ficam sempre meio perdidos. É verdade. Uhum.
não tem cabimento tu colocar o aluno para fazer artigo, produzir, saber, né, como produzir um artigo, etc., no final do curso. Não faz sentido. Pois é, a gente termina de conversar já já, tá? Bora parar 15 minutos? 10h30 a gente volta, 10h35 por aí, tá bom? Valeu.
Tô abrindo aqui, pessoal. É uma visão geral de o que é uma folha de rosto, tá? Folha de rosto de um trabalho acadêmico, ela geralmente é assim. Você tem o nome do autor em cima, o título do trabalho, subtítulo, quando tem,
Aí aqui, esse texto menor, você identifica o trabalho, tá? Que o texto não é identificado pelo título. Então você identifica aqui, ó, trabalho apresentado à disciplina, no meu caso, disciplina Estética e História das Artes, como requisito avaliativo, curso de Arquitetura e Urbanismo, Universidade Federal do Amapá, professor André Barros Coelho, Macapá 2021, tá? E aqui é um exemplo de como, aqui é a página inteira, de como fica distribuído o trabalho dessa resenha na forma do esquema conceitual que eu passei, tá? Vocês podem repetir aqui em cima o título do texto resenhado, podem não repetir, tá? Podem começar direto com o objetivo. Escrevam o objetivo identificado, escrevam a tese central. Os argumentos, como são vários parágrafos, é interessante colocar em texto de parágrafo, ou você pode colocar em estrutura de tópicos, tá? Vocês podem colocar cada um em um tópico, um pontinho, um tracinho, para a gente identificar que se trata cada um de um argumento. Agora deixa eu aproximar. Vocês viram que não está com aquela formatação de azul, amarelo, não está com a mesma fonte, porque cada um pode formatar do seu jeito, né? Esse trabalho aqui está feito com Times New 12, que é um tamanho padrão de fonte da BNT. Aqui é a identificação de qual é o objetivo do autor, de qual é a tese central do autor, de quais são os argumentos que ele desenvolve. Categorias, analíticas e interlocutores principais, que são outros autores. Tá? Tá vendo como a gente apresenta? Como se fossem palavras-chave. Coloca um, dois ponto e vírgula, outro ponto e vírgula, e ponto final quando encerrar. A mesma coisa são os autores, que são os interlocutores principais. Conclusão do texto é você identificar como o autor conclui o texto, tá? Eu comentei, pode ser um parágrafo, pode ser dois, desde que você consiga identificar o que o autor quis dizer. A crítica do acadêmico ao texto, crítica sua, ao texto estudado, que tem a ver com aquelas perguntinhas que eu fiz, a referência não, a referência do texto. Olha só, aqui os autores, aqui o título, lugar, Garça é o nome de uma cidade, editora, não tem o nome da editora, mas é uma edição de uma revista, é um periódico, né? Então, Revista Científica Eletrônica de Psicologia, ano 6, número 10, e aqui o ano de publicação, que no caso de um periódico tem que ser o mês ou a semana, o número da publicação tem que contar, tá? Então a gente acrescenta essas informações, ano 6, número 10, maio de 2008. Agora deixa eu abrir o outro documento. Esse documento está em qual disciplina? Tese, IFAP. Acho que eu usei em estética mesmo. Eu usei ano passado. Ou 3. Leituras.
Não. Buscar. Ok. Um trabalho científico é quando a gente organiza a informação científica segundo padrões, com o objetivo de facilitar essa compreensão. A gente faz isso para comunicar uma observação, uma ideia a um grupo de pessoas que estão interessadas. As monografias, artigos, folhetos, ensaios, dissertações, teses são trabalhos científicos. Tá? Um TCC, o que é um TCC? É uma monografia. O que é uma dissertação e tese? São monografias também. As monografias geralmente são trabalhos acadêmicos mais estendidos. São trabalhos acadêmicos divididos em capítulos. São trabalhos em que, se você cita categorias de análise, você tem que apresentar essas categorias, tá? Dizer de onde vem a terminologia, quem tratou desse termo, e explicar. No caso dessa apresentação, eu geralmente trago para os alunos quando a gente vai falar de artigo científico, né? De como fazer um artigo, etc. Então, não cabe aqui tratar muito de artigo com vocês agora, tá? Mas uma das características do artigo científico que tem em comum com o texto de vocês, quando vocês forem fazer resenha, resumo, paper, comunicação, sempre deve ser um texto sucinto. O que é um texto sucinto? É um texto em que você diz tudo o que precisa ou tudo o que você pode dizer em poucas palavras, tá? Em que você usa o mínimo de palavras possíveis para comunicar aquilo que é necessário comunicar, e você comunica bem. Apresenta os resultados de investigações ou estudos realizados a respeito de uma questão. Isso é uma característica do artigo, é uma característica também de uma comunicação. Quando você faz um paper, geralmente você está apresentando um andamento de uma pesquisa, tá? Características deve ter o texto. E aí eu digo que essas características, elas não são só características de um texto de artigo. Se vocês fazem resenha, resumo, até para o TCC, eu geralmente dou essa orientação para os meus alunos, tá? A argumentação tem que ser coerente. Então, se você disse lá em cima que A mais A é igual a B, então você não pode aqui embaixo dizer que B menos A não é A. Tá? Então você tem que ser coerente na argumentação que você está fazendo. Tem que ser claro na exposição das ideias. Então você tem que buscar aquilo que eu falei,
pensar não só em quem são seus interlocutores, mas em quem são os seus leitores, tá? O seu trabalho não vai ser lido só por uma banca que vai avaliar você. Então, quando você apresenta um artigo, um TCC, dissertação, tese, você não está sendo só avaliado, você vai ser lido por muita gente, tá? Olha, de vez em quando eu recebo e-mail, recebo mensagem, ou fico sabendo que alguém baixou o meu trabalho de dissertação de mestrado. Eu publiquei em 2007, 2007. Fico sabendo que alguém pega aquele meu trabalho e usa em uma pesquisa nova. Porque como é que eu fico sabendo? Porque volta e meia eu faço uma pesquisa do meu nome, encontro o meu nome citado em trabalhos que eu ainda não conhecia, né? E aí eu vou encontrando, vou descobrir que essa pessoa pegou aquela minha pesquisa, feita no mestrado em 2007, e utiliza. Então, quando a gente busca ser claro na exposição das ideias, uma das vantagens é que o nosso trabalho vai comunicar bem, a gente vai provavelmente acessar um número maior de pessoas, tá? E isso é muito bom, porque existe muita gente na academia que acha que escrever bem é escrever difícil. Existe muita gente na academia que acha que usar a palavra difícil, usar palavras e expressões difíceis, rebuscar o texto, fazendo inversões nas frases, fazendo frases muito longas. Tem pessoas que acham que isso dá qualidade ao texto. Não cabe a mim julgar se o texto tem mais ou menos qualidade, afinal eu não sou das letras, tá? Mas uma coisa eu posso dizer, o texto não fica claro. Quanto maior o parágrafo, mais inversões, parênteses e travessões o parágrafo tem, menos claro ele fica. A gente procura ser conciso e fiel às fontes citadas. Então, não é o caso de vocês não estão citando fontes, vocês estão fazendo um trabalho analítico sobre uma única fonte, tá? Que é a origem da arte do Paz Loureiro, e a gente não vai pegar no texto hoje, tá? Vai ficar para a aula que vem. Ser fiel às fontes citadas é importante, fundamental, porque quando a gente busca produzir um trabalho de pesquisa, a gente está produzindo um trabalho que é como isso que eu falei, é um trabalho que vai ser lido por muita gente, é um trabalho que vai servir de fonte a outras pesquisas, tá? Então, a gente busca produzir um trabalho mais correto possível, mais fiel possível às ideias originais dos autores que a gente está utilizando, tá? E isso confere ao nosso trabalho uma qualidade de verdade muito maior. Aí vocês me perguntam, professor, mas existe verdade científica? Existe verdade na ciência? Eu posso dizer que sim e que não, tá? A verdade científica, ela é uma verdade sempre muito relacionada com as fontes e com o argumento que se tem. Eu posso ter dois cientistas, dois pesquisadores de uma mesma ciência, com pesquisas opostas, com pesquisas que digam exatamente o contrário um do outro. Se eles encontrarem caminhos para argumentar de forma oposta, tá bom? Isso não é tão comum, mas a gente encontra na história da literatura científica, a gente encontra na história da economia, da sociologia, de outras ciências, autores que têm posições completamente contrárias sobre temas comuns, tá?
Então, ser fiel às fontes citadas é importante. É importante a gente ter acesso à fonte original. Então, se vocês estão citando o João de Jesus Paz Loureiro, que é o autor do nosso texto, tá? Não adianta você querer citar o que alguém disse para você que ele falou porque foi aluno dele lá na UFPA, não sei quando, tá? Não adianta. Você precisa ler o que ele escreveu. Você não conhece o Paz Loureiro, você nunca foi numa aula dele, numa palestra dele, beleza, tá? Mas se você tem acesso à produção, à obra dele, então você precisa citar a partir do material publicado dele, tá? Então, isso é fidelidade à fonte. Impessoalidade é quando a gente redige o trabalho, geralmente na terceira pessoa do singular. Redigir o trabalho na terceira pessoa do singular. Na primeira, né? Eu, terceira do plural. Bom, a impessoalidade é quando a gente tira o eu do trabalho, tá? E terceira do singular mesmo, que eu queria dizer. É quando a gente tira o eu do trabalho e a gente diz assim, em vez de dizer eu optei por fazer isso, tá? A gente diz assim, optou-se por fazer essa escolha. Foi necessário fazer assim, tá? Então a gente fala na terceira pessoa do singular. Geralmente essa é a forma mais impessoal sugerida para que se fale nessas horas, tá? Professor, posso falar na terceira pessoa não do singular, mas do plural? Decidimos fazer dessa forma, escolhemos, optamos. Bom, poder pode. Essa é uma forma mais antiga, tá, de se expressar em primeira pessoa, como se você fosse vocês. Se você se sente bem falando assim, pode falar, tá? Provavelmente quem lê vai compreender, mas se você quer exercitar uma escrita científica, procure usar a terceira pessoa do singular, procure usar verbos reflexivos, né? Optou-se, decidiu-se. Então, a partícula reflexiva se, ela ajuda a tornar o texto mais impessoal. É impessoal também porque você não usa eu, como eu citei ainda agora. Você não diz assim, então eu optei, então eu decidi, então eu não gostei dessa abordagem. Então, você tira o eu do texto, né? Mas, professor, eu li uma dissertação de mestrado em que o mestrando, ele falava em primeira pessoa, ele falava eu. Existe, gente, a academia aceita. A academia aceita, desde que você não cometa enganos, como o engano de ser prepotente, tá? De querer ser mais do que a banca, de querer ser mais do que o seu leitor, de querer ser mais do que a ciência. Quem é você? Você só está fazendo uma pesquisa e escrevendo um trabalho, né? Está fazendo o melhor do que você pode. Objetividade. A linguagem objetiva deve afastar expressões como eu penso, eu acho, parece-me, tá? Expressões que são subjetivas demais. Então, se você vai dizer qual é o objetivo do autor no texto, você não vai dizer eu acho que o objetivo é este. Não, você não acha. É ou não é? Qual é o objetivo? Eu não quero saber o que você acha. Eu quero saber o que você identificou. Entendeu? Linguagem correta e precisa. Uma correção gramatical, correção ortográfica. Então procurem escrever um texto bem correto, tá? Estilo científico é uma linguagem informativa, de ordem racional, firmada em dados concretos. É possível apresentar argumentos de ordem subjetiva dentro de um ponto de vista científico. Sim. Né? Nós estamos em um curso que trabalha com pontos de vista objetivos e pontos de vista subjetivos também. Então, vocês vão se acostumar com isso.
Vocabulário técnico, a linguagem científica serve-se de vocabulário comum, usado com clareza e precisão, mas cada ramo da ciência possui uma terminologia técnica própria que deve ser observada. Tá? Então, vocês aos poucos também vão se acostumar com palavras, com terminologia, que é típica, que é própria da arquitetura e do urbanismo. Recursos ilustrativos como gráficos, desenhos, tabelas são chamados figuras e devem ser distribuídos com critério no texto, tendo as fontes sempre citadas. Aí vale para os artigos, TCCs, monografias, etc. Aqui eu estou falando nas partes do artigo, vou pular isso aqui, não vai interessar hoje para vocês. A gente acho que vai perder tempo. Referência, olha aqui. Lista de referências consultadas para o preparo e elaboração do trabalho, como livros, normas técnicas, dicionários, sites, publicações em mídia digital, etc. Deve-se adotar o padrão ABNT para citações e referências. Em geral, exige-se que qualquer trabalho acadêmico seja apresentado conforme a ABNT, mesmo que o professor não peça. Tá? Para alunos calouros, para alunos iniciantes, a gente geralmente relativiza essa exigência, a gente dá uma amaciada, tá bom? Assim como eu falei, gente, então, quem não está conseguindo acompanhar a ideia da resenha, faz um resumo, tá? Da mesma forma, não sabe a BNT, porque não teve nenhuma aula, beleza, faz sem a BNT, faz como você sabe, contanto que tenha o seu nome no trabalho, o nome do curso, da disciplina, a data, né? Um cabeçalhozinho, é importante, e contanto que você apresente o texto que tem que apresentar. Aqui uma lista de normas que incidem sobre o trabalho científico. Então, existem normas da ABNT sobre a apresentação de artigos, sobre a elaboração de referências, sobre a numeração de seções em um documento, sobre resumos, sobre citações, trabalhos acadêmicos. E aqui algumas especificações desse artigo que eu pedi lá atrás, tá? Bora ver. É isso. É isso que eu tinha para trazer para vocês. Pessoal, eu vou precisar encerrar agora. Eu tenho que estar na escola do meu filho 11h30. E eu estou sem carro. Tá? Tudo bem, A gente vai ter que dar continuidade na próxima aula ao livro. Tá? Boa sorte na resolução da tarefa para amanhã. Quem quiser enviar de novo, envie. Tá? Quem achar, Alessa. Muito obrigado, Alessa. Vou fazer uma chamadinha. Quem achar que deve enviar de novo, eu abri para o reenvio, tá? Tipo, professor, esqueci de botar meu nome no trabalho. Nunca faça isso. Bote o nome e reenvie. Professor, depois do que o senhor falou, eu achei que eu posso rever alguma coisa. Reveja. Mas se você acha que o seu trabalho ficou suficiente, por exemplo, você fez o resumo. Eu vou considerar o seu resumo. Tá bom? Não deu para fazer o quadro conceitual, a resenha, mas fez o resumo? Então vamos ficar com o resumo. Tá bom? Tá tranquilo. Na hora que eu expandir para aceitar o resumo, é sério, eu estou considerando o resumo. Então isso foi para vocês não ficarem tão assustados, tão preocupados com o que tinha que produzir. Tá bom? Agora, se você esperou até aqui para poder investir no modelo que eu mandei, e aí você vai hoje, já leu o texto 2, 3 vezes, estava meio perdido, vai hoje tentar outra vez, investir e tal, aí pode ir me mandando dúvidas ao longo do dia, tá? Acho que vocês podem me mandar dúvidas no particular, e aí eu respondo na turma, no grupo, tá bom?
Mas se também mandar no grupo da turma, não tem problema. Não tem problema, não. Tá? Bora lá. Estética. Nove. Quanto à frequência da semana passada, como é que a gente fica? Aula passada foi feriado, finados, tá? Então não houve aula. Como não houve aula, nós fizemos reposição de conteúdo. Então o texto do Paz Loureiro, A Origem da Arte, ele é um texto de reposição de frequência e reposição de conteúdo. Ele não é um texto que vale ponto, certo? Ele não é uma atividade avaliativa, ele é uma atividade de frequência e conteúdo. Então, a frequência dessa aula perdida, ela vai se dar pelo envio do texto. Todo mundo que enviar a tarefa para mim, e a tarefa é para ser enviada pelo SIGA-A, todo mundo que enviar a tarefa para mim, recebe a frequência da aula passada, tá bom? E como a gente vai conversar sobre o texto? Eu não vou pegar o texto e ler ele com vocês do começo ao fim, como eu queria fazer. Eu não vou fazer a exposição do texto. Eu vou trabalhar a compreensão desse texto daí adiante, tá? Então, eu vou querer ver o que vocês entenderam dele. Então, eu preciso que vocês tragam na próxima aula para mim o que vocês entenderam do texto. Então, você senta com a sua resenha, o seu resuminho do lado. A gente vai conversar sobre o texto e vai partir dele para a próxima etapa da disciplina, que a gente não pode gastar mais uma aula com esse texto, tá? Adriele, tá aí? Presente. Alessa. Aqui. Alana. Aqui, professor. Amanda. Ana Beatriz. Presente. André. Presente. Bruno. Carlos. Clara. Pedro. Presente. Presente. Diego. Gabriela. Presente. Presente. Heloísa. Camila. Presente. As duas. Carolina Valéria. Sim. Presente, professor. Carolina Carneiro. Presente. Kelly. Presente. Laís. Presente. Letícia. Luiz. Presente. Ok. Presente. Ok. Maria Tienes. Presente. Pedro Henrique. Pedro Vitor. Presente, professor. Raquel. Renan. Presente. Sérgio Henrique. Raquel Bessa. Raquel Bessa, ok. E mais? Clara. Ok, Clara. Voltando. E professor, Oi. o Sérgio tá presente, tá? Que eu não tava conseguindo ligar o microfone aqui. Sérgio, tá. Sulamita, presente. Tamires. Presente. Tamisa. Vicente. Vitor Hugo. Vitor Magalhães. Presente, professor. Já coloquei presente, Renan. Pedro Lima caiu. Pedro Lima. Ok, Pedro. Você já estava presente. Desculpa, Tamisa me respondeu. Vicente estava aí. Vitor Hugo e Vitor Magalhães. Tô aqui. Tamisa não tem um fone para responder, ela colocou no chat. Eu já coloquei a frequência dela. Professor, o Vicente caiu, mas ele estava na aula. Acho que ainda está aqui também, só que ele não está conseguindo responder. Eu já coloquei o Vicente também.
Vinícius Jardim, Presente. Welane e Johanna. Johanna acabou de sair. Acho que ela tentou abrir o microfone e caiu. Tá, então eu vou repetir aqui quem está com falta. Só um instantinho que eu estou gravando. Quem está com falta aqui? Amanda, Bruno Gabriel, Carlos Eduardo, Diego e o Elane. Ok? Entrou mais gente hoje, essa semana? Eu estou percebendo que tem mais gente na lista. Ah, sim, foram a Kelly, a Tamis, o Luiz e o Vitor, né? O Vitor Hugo. Entraram na lista. Então eu vou lançar depois a frequência de vocês do dia 28, tá, gente? Vocês 4. Pode ser. Ok, gente, encerrando. Saindo, obrigado por hoje. E Boa hasta la semana. vista.